Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Que bom a gente se ver aqui de novo. Se não estiver tudo bem, também está tudo certo. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, muito prazer em lhe receber aqui novamente. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu não estava muito bem. Reparei que meu dia não estava fluindo muito bem. Eu não estava muito bem. Me sentindo um tanto pesado, cabisbaixo, sem energia. E durante uma parte do dia eu comecei a lutar contra isso. Comecei a fazer uma força para recuperar as energias, para tocar um pouco mais adiante durante o trabalho. Surgiram algumas preocupações, enfim, você sabe como é, né? De repente você não está tão bem assim neste momento. Mas por que está tudo certo? Porque isso faz parte. É uma oscilação natural. Eu vim para casa hoje, depois do trabalho, pensando um pouco sobre isso, né, que eu não estava bem. E aquela minha forma de luta durante o dia para me colocar num estado melhor. Comecei a refletir um pouco sobre isso e pensei, tá aí um bom tema para falar no vídeo de hoje, quando a gente não está muito bem. A proposta aqui é sempre a gente alcançar ou tentar vislumbrar algumas ferramentas para que a gente se conheça um pouco melhor. Será que o não estar muito bem em determinado dia não é também uma possibilidade de ferramenta para nos conhecermos? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Ao chegar em casa eu me lembrei de um livrinho que eu tenho aqui chamado Caibalion, ou Caibalho. São os princípios herméticos. E um desses princípios herméticos é a lei da correspondência. Nessa lei da correspondência, o Caibalion traz uma frase muito interessante, onde a frase diz assim: assim como o que há em cima é o que há embaixo, e assim como embaixo é em cima. Mais ou menos isso a frase. O que isso tem a ver com essa reflexão do porquê que eu não estava muito bem? Tem a ver porque essa lei, vamos dizer assim, hermética, pode ser desdobrada de outras formas de entendimento para a nossa adaptação. Lembra da questão do filtro, da gente filtrar as coisas e tentar analisar com a mente aberta? Esse é um exemplo prático, por exemplo, porque a lei do princípio da correspondência do Caibalion, ela traz em seu título essa frase do que há em cima, o que há embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo. A gente pode adaptar ela e formatar uma frase assim, vamos dizer: o que está fora é como o que está dentro. O que está dentro é como o que está fora. Nossa, agora ficou muito filosófico. Não, o intuito não é complicar, não é falar em linguagem bonita, não é esse. Vamos facilitar isso. Vamos pensar um pouquinho o seguinte: o que tem a ver o fora ser como o que está dentro? E o que está dentro é como o que está fora. O que tem a ver isso? Por que será que eu estava me sentindo mal durante o dia? Eu não estava muito bem. Estava sem energia, cheio de preocupações. Seria talvez um sinal de algum tipo de esgotamento? Durante a minha reflexão sobre o que poderia estar acontecendo, me surgiram alguns insights, algumas ideias que entraram na mente. Eu comecei a pensar o seguinte: por que a gente está correndo tanto? Faça essa reflexão comigo, me acompanhe aí. Se isso faz parte, claro,
do seu dia a dia e fizer sentido para você. Por que nós estamos correndo tanto? Por que nós estamos sempre nessa ânsia das coisas que precisam ser resolvidas, precisam ser executadas, têm que ser buscadas, precisa haver entendimento? Nessa questão da correria, do estarmos correndo tanto, não precisa só pensar de forma física, correndo para lá e para cá, na rotina de vai para um bairro, volta para o outro, desloca para uma loja, vai no supermercado, vai até o trabalho, volta. Não precisa ser só fisicamente essa correria. Muitas vezes a nossa rotina é sair de casa e passar, vamos dizer assim, não sei como é que é a sua rotina, não estou falando especificamente de mim, é de um modo geral também, passar o dia todo em um escritório, ou seja, em um mesmo ambiente. Eu saio de um ambiente que é a minha residência, passo grande parte do meu dia em um outro ambiente físico, no mesmo local, e depois eu volto para o mesmo ambiente que é a minha residência. Passo em algum lugar para pegar alguma coisa, mas volto para a minha residência. Isso então não é uma correria física, né? De ficar para lá e para cá. Mas, no entanto, o nosso mental fica funcionando como se fosse uma correria. Então, também se aplica este tipo de reflexão que eu estou propondo hoje para você que não faz a correria física, vamos dizer assim, em deslocamentos de distâncias, deslocamentos locais, mas essa correria mental, que pode ser mais estafante e provavelmente é mais estafante, mais estressante, desgasta muito mais e nos consome muito mais do que propriamente a correria física. Muitas das pessoas mais tranquilas que existem, vamos dizer assim, emocionalmente, e talvez calmas, harmoniosas, têm uma correria no seu dia a dia física. Ocupa-se mentalmente da sua correria física. Vamos dar o exemplo daquela pessoa que tem uma profissão que passa o dia inteiro para lá e para cá fisicamente e com a mente repleta das coisas do trabalho, mas ao desligar-se do trabalho no final do expediente, não tem preocupações com as questões do trabalho. Não tem preocupações com datas, com prazos, com taxas, com cálculos de impostos, né? Com montar em casa parte do trabalho que vai usar no outro dia. Então essa pessoa consegue se reservar disso. Às vezes isso já é o suficiente para dar uma desacelerada no mental. Quem trabalha então com pouco deslocamento físico, muitas vezes num trabalho administrativo, no serviço administrativo, acaba se estafando muito mais, né? A correria é mental. Mas mesmo você, vamos dizer assim, ou eu, mesmo nós, que não trabalhamos com deslocamentos físicos grandes, nem com grandes preocupações com relação ao trabalho, vamos deixar essa parte do trabalho de lado para abrir um pouquinho mais o leque. Alguns de nós não têm a necessidade, vamos dizer assim, dessas preocupações, de algumas dessas preocupações, ou tem muito poucas. Mas mesmo assim, a correria mental é enorme. Passamos o dia pensando nas preocupações, naquilo que temos que honrar, nas contas, nas questões de saúde da família, nos estresses que surgem de familiares, nas incomodações com amigos, ou seja, a mente não para, né? Então podemos colocar aí também um exemplo dessa correria mental. Por que trazer isso hoje? Porque isso fez parte da minha reflexão e acho que também pode ser interessante para você. Como trazer esse raciocínio, essa visão, essa análise disso que está acontecendo conosco, essa correria exacerbada que a gente está, parece que o mundo vai acabar amanhã, para um exercício de autoconhecimento.
e talvez encontrar alguns pontos de ajustes vitais. Como trazer isso? Vamos linkar isso agora. Vamos analisar o seguinte. Faça você a análise do seu ponto de vista de acordo com a sua realidade, as suas realidades, as suas questões, enquanto eu faço das minhas aqui. Vamos usar o termo nós. Se formos analisar as nossas correrias físicas ou mentais ao longo do dia ou dos dias, ao longo dessa nossa vida, da nossa existência, o que será que faz a gente ser assim? Por que será que nós somos assim? Às vezes nós olhamos para o lado, em outro exemplo, e tem pessoas que são mais tranquilas. Às vezes nós olhamos para o lado, alguém que trabalha ao nosso lado, ou que convive com a gente na mesma residência, ou que a gente tem um contato mais próximo, e percebemos que essa pessoa é um pouco mais harmoniosa que a gente. Que talvez por isso, diferente de nós, ela consegue deitar à noite e dormir. Mas não digo deitar à noite e capotar, de cansaço, de estafa. Eu digo deitar à noite e ter um sono tranquilo. Por que será que a gente vive essa tempestade mental da correria, do excesso, e algumas pessoas não? E o que é mais intrigante, às vezes quando nos aproximamos do convívio com algumas pessoas, percebemos em conversas que ela, às vezes, tem uma situação social, familiar, financeira, de saúde, bem mais séria do que a nossa. Algumas pessoas vivenciam no seu dia a dia situações muito mais complicadas do que a nossa e, no entanto, às vezes parecem tão serenas e tão harmoniosas. Parecem que não corre tanto quanto a gente. Não estou falando dos, vamos dizer assim, os irresponsáveis, aqueles que não tomam a vida, a responsabilidade da sua vida em suas mãos, que dependem de todo mundo, dependem dos outros, não arregaçam as mangas para as tarefas do dia a dia. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo aquelas pessoas que mesmo com um monte de coisas que deveriam ou poderiam estar fazendo, vivem, vamos dizer assim, passam a vida como se estivessem estiradas numa rede na praia. Não é isso. Eu estou dizendo da nossa correria mental. Eu estou dizendo da nossa tempestade, da nossa forma de vivenciar. E que algumas pessoas parecem que não sentem isso que a gente está sentindo. O que será que provoca isso na gente? Será que somos uns desafortunados da vida? Nascemos com má sorte? Será que Deus não olha para nós como olha para alguns? Será que o universo conspira contra a gente? Desculpe, penso que não. Lembrando a lei do Caibalion, assim, o que está fora é como o que está dentro, e o que está dentro é como o que está fora. Será talvez que essa correria que é necessário que eu faça diariamente, essa tempestade que eu me coloco, essa falta de tempo, essa ausência de presença que eu tenho no agora da minha própria vida, será que realmente é necessária? Será que é por imposição da vida isso? O que a vida me impõe? Ou será que é uma imposição minha interna? Algo que eu preciso ver, identificar e trabalhar dentro de mim, e aí o externo vai fluir de outra forma? Será que não é isso?
Se o que está fora é como o que está dentro, talvez aí eu possa começar a buscar identificar os porquês, ou talvez os praquês. Para que a vida é assim comigo? Para qual motivo? O que será que o universo está tentando me ensinar? Enquanto eu não parar para refletir o que o universo, o que a vida está tentando me ensinar, eu vou continuar cada vez correndo mais, cada vez fazendo mais força, cada vez tendo que trabalhar mais, ou me preocupar mais, ou dormir menos, ou ficar mais doente, depender mais de medicação, mais de tratamentos. É uma bola de neve. E por que isso vem num crescente na vida da gente? Porque é a vida tentando nos ensinar. Enquanto não aprendermos a lição só se repete. Só se repete. Hoje, talvez, estamos numa correria absurda para conseguir honrar o pagamento do carnê, do financiamento, para conseguir adquirir o imóvel, o veículo. Mas isso é hoje. Ontem, metaforicamente, eu não estava na correria para isso, mas eu estava na correria porque eu tinha que ajustar a questão do plano de saúde, eu tinha que arrumar uma condição melhor, mais confortável. Anteriormente a isso, a correria, a tempestade é porque eu precisava me encaixar num trabalho mais adequado, melhor remunerado para mim, mais condizente com a realidade que eu estava buscando. Antes disso, metaforicamente falando, eu estava buscando uma estrutura familiar, um lastro, um embasamento para que eu pudesse constituir a minha família, os estudos para poder concluir o ensino médio, o ensino superior, para fazer aquele curso técnico do início ao fim. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que, se é uma condição interna nossa, o externo vai sempre se moldar a isso até a gente resolver a nossa condição interna. Vira uma bola de neve, e se não aprendermos com uma lição, ela se repete. Muitas vezes não é com o mesmo formato, é com outro. Mas a lição, se pararmos para analisar, às vezes é a mesma. Por que será que eu me coloquei nessa situação estafante, nessa correria, nessa tempestade mental e física também? Será que não tem a ver com as minhas expectativas? O que eu espero de mim mesmo perante a vida, ou o que eu espero das outras pessoas perante a minha vida e a vida como um todo? Será que não teria a ver com a minha questão de controle? Muitas vezes a gente não percebe isso, mas grande parte das questões que a gente está e que a gente precisa resolver e que nos tomam a vida e nos colocam nessa tempestade, somos nós mesmos que moldamos isso por causa da nossa tentativa de controlar tudo. Como assim controlar tudo? Olha só, isso não é uma análise, isso não é uma reflexão para que a gente fique se torturando. Nós não estamos nos condenando. Nós estamos tentando refletir para nos analisar, para achar alguns pontos que a gente possa trabalhar. E aí chegarmos a condições melhores, nos sentirmos melhores. Então, sem culpas e sem julgamentos. São só reflexões. Mas como assim controle de tudo? Ora, as coisas que eu faço,
as coisas que eu preciso fazer, as atividades que eu tenho para resolver. Vamos pensar cada um de nós na nossa realidade. Não tem a ver com a nossa ânsia de controle? Será que não? Vamos ver o exemplo do trabalho. No trabalho. Eu preciso trabalhar para ter uma renda, para prover a minha subsistência ou as coisas que eu gostaria de adquirir ou manter um nível de conforto mínimo, seja o que for, eu preciso trabalhar. Você também precisa trabalhar para ter essa renda, certo? Até aí, tudo bem. Mas no meu trabalho, o trabalho que eu executo, por que será que eu estou sobrecarregado? Muitas vezes a gente se repara administrando ou executando inúmeras atividades no nosso trabalho, parece que tudo cai nas nossas costas, e aí o que o nosso ego analisa? De que forma o nosso ego analisa? O nosso ego, que é aquele que maqueia tudo, que é para a gente não conseguir perceber a realidade, o nosso ego às vezes nos diz o seguinte: não, é que eu sou o mais competente disso na área. Ou se eu não fizer, ninguém faz. Ou não tem quem faça como eu faço. Isso é muito sério que eu faço. Requer muita responsabilidade, é algo muito delicado. Não tem outra pessoa para fazer o que eu faço. Quando a gente analisa isso no tempo de hoje, até pode fazer algum sentido, porque daí você olha para os lados e realmente não tem ninguém para fazer aquilo que você faz. Até aí, tudo bem. Mas me diz uma coisa, será que não chegamos nessa condição do hoje justamente porque a gente vem plantando esse controle há muito tempo? Coisas que poderiam ser resolvidas por outras pessoas, que eu poderia resolver, mas com o auxílio de outras pessoas. Questões que eram mais adequadas a ser terceirizadas para outros, ou que eu conseguisse analisar no momento e dizer, olha, eu não consigo abraçar isso também. Vai ficar demais para mim. E aí, ao longo do tempo, a gente vem abraçando as situações, querendo resolver, querendo ajustar, querendo dar o melhor, querendo fazer o melhor possível. Sempre é com uma boa intenção. Nós queremos fazer o melhor possível para cada coisa. E muitas vezes analisando que a gente tem um nível de comprometimento maior, ou que tem uma expertise maior naquilo, ou é mais caprichoso, ou é mais cuidadoso, o que a gente faz? Querendo dar o melhor para aquela atividade, a gente abraça ela para nós. E aí a gente abraça uma, abraça outra, abraça outra coisa, daqui um pouco a gente está lotado. E o que é pior é que alguns que poderiam auxiliar em algumas coisas, por conta dessa nossa ânsia de resolver tudo e ter o controle sobre tudo, por nos julgarmos inconscientemente mais capazes de fazer do que outros, as pessoas que talvez poderiam estar auxiliando ou dividindo esse fardo comigo vão se afastando. Ao ponto de que às vezes a gente olha para os lados e não tem a quem recorrer. Porque nós mesmos fomos nos abraçando em tudo. Por causa da nossa tentativa de controle. Isso é inconsciente. Isso não é só no ambiente de trabalho, isso é na vida como um todo. Questões familiares. Às vezes você não se sente estafado, porque parece que você é o centro de uma família toda desregrada, que você tem que auxiliar todo mundo. É a gente que tem que correr por todo mundo. Toda hora é alguém precisando e recorrendo a gente. E a gente é que tem que resolver, porque senão não vai ter outro para resolver. Olha só como a gente pensa. Nós temos que resolver, porque senão não vai ter outro para resolver. E aí nós temos que resolver sozinhos,
porque nós sabemos o melhor jeito de fazer. Nós somos mais proativos, nós somos mais competentes. Vejam se isso não é o nosso controle sobre as coisas. Quem nos disse algum dia que tudo tem que ser perfeito conforme nós imaginamos? Isso não é uma lei do universo. Isso não é uma lei de fluxo da vida. Que tudo tem que ser perfeito, adequado e sair redondo como eu acho que tem que sair. No entanto, nós nos convencemos disso inconscientemente. E nos abraçamos em tudo. Queremos resolver tudo da melhor forma possível, mas conforme os nossos parâmetros. Nós colocamos as nossas réguas de parâmetros para ajustar tudo ao redor, conforme as nossas regras. As outras pessoas também têm as suas réguas de parâmetro, mas para nós as delas não são o suficiente. Para nós as delas não são da melhor forma. E aí, tentando controlar essas coisas, isso é inconsciente, de novo, isso é inconsciente. Nós acabamos nos sobrecarregando. Mas tudo bem. Vamos abrir um pouquinho mais o leque e vamos falar de outro exemplo, então. Eu não corro atrás das coisas pelas pessoas à minha volta, pela família, pelos amigos. Eu não me abracei em tudo que é atividade no meu setor, no meu trabalho. Não é esse o meu caso, Francisco. Mas eu também estou me sentindo como você falou e você estava se sentindo. Então vamos dizer uma coisa no seu caso, já que até agora eu não citei algo que faz sentido para você. Você não tem esse estilo de vida que eu estava falando agora. Mas você está numa tempestade mental, às vezes, né? Às vezes nós estamos numa tempestade mental, numa ansiedade absurda, imerso em preocupações, né? Correria mental, porque você tem que buscar aquilo que você precisa na vida. Porque nós temos que chegar aonde nós achamos que é melhor. Porque nós pensamos que se nós não exercitarmos tal atividade, nós não vamos conseguir o que a gente quer. Porque nós nos colocamos na obrigação de que até tal idade a gente tem que ter concluído tal nível de escolaridade para conseguir aquela outra coisa que a gente precisa. Porque nós nos colocamos na obrigação de que até tal idade eu preciso ter a casa própria, o carro próprio, ou os móveis dentro de casa do jeito que eu sempre sonhei. Eu preciso proporcionar para o meu filho ou para a minha filha aquilo que eu acho que é o necessário, que é o mínimo que eu tenho que fazer. Veja, isso não tem a ver com a rotina do trabalho, isso não tem a ver com a rotina, vamos dizer assim, do salvador da família ou dos amigos, mas ainda assim tem a ver com a nossa questão de tentar controlar. Porque nós caímos nessa ilusão de que nós controlamos a vida. Na verdade mesmo, se pararmos para analisar com profundidade, nós não controlamos nada. Nós não controlamos nada. Quantas vezes durante a sua vida, durante a minha vida, a gente achou que determinadas questões estavam sob controle e aí chega uma notícia que bagunça tudo. Ou aí sofremos um acidente, eu já sofri alguns graves, e aí vira tudo de perna pro ar. Você perde o controle de tudo.
ou algum familiar adoece, fica acamado, ou em situação hospitalar, procedimento cirúrgico, alguém fica gestante na família, uma filha nossa entra em período de gestação, a nossa companheira, você que é mulher, você mesma, do nada, descobriu que estava grávida. Quantas coisas aconteceram ao longo da nossa vida que a gente não esperava? A vida toda nos acontece coisas que a gente não esperava e mesmo assim a gente alimenta essa ilusão de que a gente controla. Lê do engano. O controle é uma ilusão. O controle é uma ilusão basicamente em dois aspectos, penso eu. Você pode ir ainda mais fundo do que isso. Ele é uma ilusão porque realmente nós não controlamos nada. A vida segue o seu ritmo, o seu processo de forma natural e nós nunca sabemos o que será do amanhã ou como será o amanhã. Responda quem puder. Lembra dessa música? E o segundo motivo é que, por que o controle é uma ilusão? Porque o controle, ele justamente nos impede de fluir a vida de forma muito melhor, com muito mais qualidade e mais fácil. O controle, ele é como se fosse um aprisionamento que nos envolve, que nós mesmos seguramos. O controle é como, vocês já viram aquelas tropas de choque quando vão no enfrentamento com a população, com uma manifestação, vamos dizer assim? Cada soldado não carrega um escudo grande que cobre praticamente todo o corpo? O controle é nós segurando dois escudos na nossa volta, nos protegendo dos perigos, dos medos, das resultantes dos nossos traumas. Isso somos nós na vida. Aplique essa metáfora para como você está tocando a sua vida em diversos aspectos e talvez você vá perceber isso que nem eu. Nós criamos barreiras para nos proteger. Isso é controle. Mas nos proteger do quê? Se nós não temos controle de nada. O controle, ele é uma ilusão. É uma ilusão do nosso ego. Por que do nosso ego? Porque é o nosso ego achando e acreditando que a gente pode moldar a vida conforme aquilo que a gente acredita que é o melhor para nós e para as pessoas. Repetindo a frase, o controle, o nosso ego utiliza o controle porque nós acreditamos que podemos moldar a vida conforme nós julgamos ou imaginamos que é o melhor para nós e para as pessoas. Olha só, nós imaginamos. São as nossas expectativas, as nossas réguas de medida. Talvez você já tenha ouvido falar. E essa talvez seja a grande frase do vídeo de hoje. Solte. Simples assim. Solte. Você já ouviu muitas vezes as pessoas dizer, entrega nas mãos de Deus. Aí a gente acha que é algo religioso, e muitas pessoas falam isso religiosamente, né? Mas não é entregar nas mãos de Deus e agora não vou fazer nada e tudo está certo, tudo bem. Não. Dê o seu melhor, conforme você consegue, conforme você pode, com amor,
utilizando aquelas ferramentas que você já tem, aquilo que você conhece mais, na área que você domina. Dê o seu melhor, mas dar o seu melhor não é dar aquilo que você não tem. Nós darmos o nosso melhor não é darmos aquilo que a gente não tem. E às vezes a gente não tem mais tempo. E a gente se exige e puxa da gente o tempo que a gente não tem. Às vezes a gente não tem mais forças para algumas coisas. Às vezes a gente não tem mais capacidades emocionais. Eu digo não tem mais de que realmente não tem mais. Eu digo que não tem mais no sentido de cheguei num limite. Se eu continuar forçando, eu vou utilizar mais desse limite. Vamos dizer, eu cheguei no meu limite emocional sobre determinadas coisas. Meu limite emocional. Mas eu posso continuar me forçando e forçando a barra e me exigindo que eu vou conseguir anular mais o meu emocional para suprir aquelas necessidades que eu acho que devo suprir. Eu consigo, mas eu já passei do meu limite aceitável. Não é mais sobre o que eu tenho para dar, e sim é eu forçando algo que não é mais natural ou saudável para mim. Então vem essa questão, solte, entregue para o universo. O que é entregar para o universo? Vou fazer o meu papel, conforme eu consigo, conforme eu posso, e vou ajustar dentro de mim o quê? Aí vem a questão do autoconhecimento, pulando para a reforma íntima. O que eu vou tentar ajustar em mim? Vou ajustar em mim o meu nível de expectativas sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as atividades, sobre o que os outros podem dar, o que os outros deveriam dar e não dão. Vou começar a trabalhar em mim esse meu nível de expectativas sobre tudo. Vou ter menos expectativas do mundo como um todo. Tendo menos expectativas, eu também diminuo essa minha ânsia de controlar, de fazer acontecer. Outra coisa que eu posso trabalhar em mim é justamente a questão do controle. Soltar o controle. O que seria soltar um pouco ou soltar efetivamente o controle? É entender que eu não controlo nada. Eu dou o meu melhor, faço o meu melhor na condição que eu tenho neste momento. Como aquela frase do Mário Sérgio Cortella: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda, para fazer melhor ainda. De novo, faça o seu melhor na condição que você tem agora, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. O que é fazer o seu melhor na condição que a gente tem? A condição que eu tenho são os meus limites. Eu ultrapassar os meus limites, eu não estou fazendo o meu melhor na condição que eu tenho. Eu estou fazendo o meu melhor excedendo o que eu tenho para dar. E por que eu faço isso? Por aceitação? Se for por melhor aceitação, é controle, porque eu estou tentando controlar o que os outros pensam de mim. Por elogios, por reconhecimento, às vezes nem elogios, mas reconhecimento dos outros que eu sou uma pessoa batalhador, batalhadora, guerreira, guerreiro, que estou sempre pronto, estou sempre firme. Isso é controle. É eu querendo controlar o que os outros veem de mim, como os outros me veem, como a sociedade me vê. É eu querendo controlar e estar num padrão que eu acho mais adequado aos olhos do mundo e de mim mesmo também.
É eu querendo controlar a minha aceitação de mim mesmo. Ou por que eu faço isso assim? Por que é controle? Porque eu acredito que eu preciso acumular tantos bens até determinado período para deixar uma condição melhor para os meus herdeiros. Isso é algo louvável de se pensar de certo modo, certo? Mas isso é controle. Por que é controle? Porque aonde está escrito no universo que eu tenho que dar aquela condição mínima de bens para os meus herdeiros? As dificuldades que eu passei, a necessidade que eu passei ao longo da minha vida, ou na minha infância, ou na minha adolescência, que eu tive que correr atrás ou batalhar, não me moldou conforme eu sou hoje? Por que eu vou privar os meus herdeiros disso? Concordo com você se você dizer que tem que dar o mínimo, que é dar uma boa educação moral dentro de casa, dar boas possibilidades de instrução acadêmica, que é escola, cursos depois de um determinado ponto, né? Condições mínimas de sobrevivência com dignidade, ou seja, um lar, refeições adequadas, roupas adequadas. Não digo nada extravagante na moda do ano. Isso é vaidade também. Até mesmo essa questão do nosso controle para o que a gente está deixando para as futuras gerações da nossa família, ou seja, os nossos herdeiros, esse controle está errado. Não é que está errado, é que nos faz mal. Quem disse que isso é necessário? Trabalhamos, vamos dizer, uma vida toda com esse controle na nossa mente que a gente precisa adquirir, precisa acumular, precisa conquistar para deixar para um herdeiro, certo? Agora eu vou fazer um exemplo drástico, ruim, algo desagradável de dizer, mas só para a gente perceber que a gente não controla nada, porque eu tenho um exemplo disso muito próximo de mim. Isso já aconteceu, no mínimo, 3 vezes, com 3 pessoas diferentes muito próximas a mim. Levou uma vida assim, para adquirir, para construir, para dar, para deixar, para proporcionar para o herdeiro, para os herdeiros, certo? Até determinado nível, vamos dizer assim, é um padrão normal, tá tudo bem. Porque você quer dar uma escola, quer dar uma condição um pouquinho mais confortável, conseguir comprar aqueles eletrônicos para eles, ter condições de pagar um curso, né? Ter uma casa própria, vamos dizer assim, para que o seu filho, a sua filha não tenha que viver de aluguel. Até aí está dada a condição mínima necessária e a partir daí é só o nosso ego e a nossa vaidade. O que aconteceu nesses casos próximos comigo que eu gostaria de dizer? Essas pessoas fizeram tanto, entraram numa estafa tão grande que nem talvez nós estejamos aqui, por conta dessas metas, dessas ambições, dessa ânsia de controle de tudo, pensando no futuro, e em determinado momento adoeceram. Não estou dizendo que era por causa que elas eram assim, não estou justificando uma coisa pela outra, estou dizendo só o que aconteceu. Pode acontecer com quem tem uma vida saudável, light, vive numa rede, comendo melancia gelada ou tomando aguinha de coco, também pode acontecer. Mas essas pessoas adoeceram, 2 delas, nesses casos que eu estou falando, adoeceram, e praticamente todo o patrimônio que tinham ajuntado, construído, foi na doença. Foi utilizado na doença. E o que aconteceu? Desencarnaram. O terceiro caso, a outra pessoa nesse caso que eu estou falando, foi doença na família, pessoa muito próxima. E aí tudo aquilo que tinha adquirido, juntado, o que aconteceu? Foi no tratamento. Sugou a família toda.
importância nenhuma se a pessoa desencarnou ou não, mas sugou, neste exemplo, sugou financeiramente a família toda, os bens da família toda. Tem duas formas da gente ver isso. A gente pode ficar feliz porque a família teve condições, ou seja, adquiriu bens até uma determinada época para ter condições para custear aqueles tratamentos, aqueles procedimentos, e a pessoa desencarnou de igual, mas pôde custear, dar uma dignidade. Ou a gente pode ver também pelo outro lado, que é o seguinte: de que valeu a pena se colocar nessa tempestade, nessa ânsia de controle, praticamente a vida toda, para depois perceber que não controla nada? Sabe por quê? Porque não ficou nessas pessoas o sentimento bom de terem essas condições de custear esses tratamentos. Elas não ficaram com bons sentimentos por causa disso. Elas entraram num loop muito maior, de mais ânsia ainda, de buscar mais e reconstituir, buscar o que perderam, e aí com a dor da perda no coração. E muitas vezes daí, com a dor dentro de si, por ver uma vida toda que passou e não viveu, ou só viveu em tempestade. E agora vão ter que continuar em tempestade até o seu momento final. O que significa o soltar? A proposta de hoje, o soltar, é tirar esse excesso de controle de dentro de nós. Não é se jogar nas redes, mas tirar esse excesso de controle. Se o nosso veículo bater, estragar e a gente não tiver condições de arrumar, porque não tem o dinheiro, gente, vamos para a condução coletiva. Vamos contar com alguém da família que vai levar o nosso filho na escola. Ou vamos custear uma van, pedir um desconto. Ou vamos trocar a escola do filho para mais próximo. Se não tivermos possibilidade de seguir no mesmo trabalho que a gente está, porque a gente não suporta mais, vamos soltar o controle. Encontremos outro mais adequado com a nossa realidade atual, com a nossa capacidade física, nossa capacidade mental, com a nossa preocupação de qualidade de vida. Ah, mas daí eu vou ganhar tanto a menos. Ganhemos a menos então e adequamos a nossa vida. Vamos soltar um pouco esse controle, soltar um pouco essa nossa nível de expectativa, diminuir um pouco. Vamos começar a ajustar essas nossas réguas para que a gente tenha uma condição mental, uma condição de qualidade de vida maior. Enquanto nós tentarmos controlar tudo à nossa volta, tudo que tem a ver com a nossa vida, ou conforme as pessoas nos veem, nós vamos continuar vivenciando essas tempestades e às vezes cada vez mais grave até nós aprendermos. É assim que o universo funciona. Ou até chegar aqueles momentos derradeiros e daí nós vamos olhar para trás e pensar, não precisava ter sido assim. Os anos que passaram voando, eu não percebi, eu não vivi, eu só fiz, corri, produzi e não vivi. Eu fiz um videozinho curtinho há um tempo atrás, você vai encontrar talvez aí no canal, propondo um exercício de uma reflexão chamado Viagem no Tempo. Dê uma consultada lá e olhe um pouquinho sobre isso. É bem curtinho, é uma proposta de um exercício de reflexão. Bom, acho que era isso que eu gostaria de falar por hoje, e antes de encerrar de forma definitiva, fica aquele belo e bom recado, né? Curta, comenta. Se fez sentido para você, compartilhe.
se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E foi um prazer muito grande estar aqui com você novamente. Então, vamos soltar esse controle, vamos diminuir o nosso nível de expectativas. E aí vamos ficar menos ansiosos, menos melancólicos, né? Tudo vai melhorando. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Gratidão. Axé. Arro. Namastê. E até a próxima.